Última sessão do ano na Câmara de Vereadores de 3 de maio foi marcada por ato feminino em prol de vereadora ofendida no parlamento. Na segunda-feira, 15 de dezembro, a última sessão ordinária do ano de 2025 foi marcada pela presença significativa de mulheres no auditório do plenário da Câmara de Vereadores de 3 de maio, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, em ato de apoio à vereadora Vanessa Salapata, que sentiu-se ofendida pelas palavras proferidas por seu colega de plenário, o vereador Leandro Meller, Pato Roberto, como é conhecido no meio político e na comunidade. O fato ocorreu na última sessão do ano, realizada no dia 8 de dezembro, quando o vereador Leandro Meller, o Pato Roberto, fez uma breve introdução em sua explanação pessoal, usando como exemplo a fábula do sapo e o escorpião. Na fábula, o escorpião, não sabendo nadar, pede ajuda a um sapo para atravessar o rio. O sapo nega, com medo de ser picado pelo escorpião e morrer. Usando sua persuasão, o escorpião diz que, se picar, também morrerá afogado por não saber nadar. Convencido, o sapo concorda em ajudar o escorpião, que, ao chegar no meio do rio, ataca o sapo com uma picada. Agonizando pela ação do veneno, o sapo pergunta por que o escorpião o picou, e o escorpião responde: "É minha natureza." Moral da história: o escorpião traiu o sapo. A vereadora Vanessa Salapata é da bancada do Partido Novo, já o vereador Leandro Meller, o Pato Roberto, do Progressistas, ambos de direita. Porém, a posição da vereadora em questionar ações do Executivo Municipal, que também é de direita, como, por exemplo, os valores de eventos natalinos, teria culminado no mal-estar dentro do Legislativo Municipal. Na vida real, as escolhas nossas cobram um preço. E tenho certeza que na hora, ou uma hora, até o escorpião vai ter que enfrentar e sentir o próprio veneno. Natal encantado. Preciso falar aqui. Após a fala de uma vereadora, que no meu entendimento, de certa forma até, quem sabe, em tom agressivo ou quase histérico, não sei se insinuando ou querendo botando minhoca na cabeça de algumas pessoas, sobre valores e contratos para investimento em cultura. Pergunto eu por quê? Quem sabe é para jogar para a torcida? Creio que aprendeu rápido. A fala do nobre edil causou repulsa nas mulheres do município de 3 de maio, que se sentem representadas pela vereadora e desta forma uniram-se para realizar um ato ordeiro, silencioso e democrático contra a posição do vereador vista como machista pelas mulheres que portaram cartazes e explanavam com um grito silencioso a indignação feminina. O presidente da mesa diretora, vereador Delmar Mébius, do Progressistas, deu total apoio à vereadora ofendida e às mulheres pela manifestação, dizendo que se sente triste, uma vez que, nas sessões, as pessoas não policiam suas respectivas falas. O senhor não se pronunciou na sua fala, mas aqui, hoje, a Câmara de Vereadores de 3 de maio teve uma presença maciça de mulheres dando apoio a uma vereadora, né, que se sentiu ofendida na fala de um colega de plenário. Qual a sua análise sobre esse episódio na Câmara de Vereadores de 3 de maio, que mobilizou as mulheres com cartazes, inclusive, com palavras de ordem? Eu fico às vezes triste, né, porque pessoas que muitas vezes não cuidam do que falam durante a nossa sessão. Eu total apoio para a colega vereadora, eu acho que sim, nós temos que estar defendendo a parte feminina, a parte das mulheres. Eu acho que nós temos sim, que nós temos que moralizar e ter dentro da nossa casa o respeito pelas mulheres. Já o vereador Diogo Wolff, do Partido dos Trabalhadores, em sua manifestação pessoal, expressou sua solidariedade à vereadora Vanessa Salapata, do Partido Novo, por ter sofrido um ataque de uma forma, segundo ele, machista. E nesta noite, de uma forma muito especial, eu quero aqui, através dessa tribuna, prestar a minha solidariedade à colega vereadora Vanessa, que na última sessão
sofreu um ataque por parte de um colega parlamentar de uma forma machista. Você disse isso na sua fala, você defendendo a vereadora. Numa Câmara de Vereadores, todos têm o direito de falar o que desejarem, principalmente a função de um vereador é fiscalizar. E se está fiscalizando e está fazendo apontamentos, faz parte do trabalho do vereador. Primeiramente, agradecer pelo Lupa Notícias, né, presente nesta Casa Legislativa, que é uma casa de democrata da democracia. Na fala de hoje, certamente e sempre estarei defendendo, né? Sem dúvida que o vereador ele tem que poder se expressar como quiser, mas essa expressão ela precisa conter o respeito pelo colega parlamentar, né? Seja homem ou mulher. E nesse caso nós tivemos um triste episódio na sessão passada, onde um vereador em umas colocações infelizes acabou atacando uma colega vereadora, mulher, né? De uma certa forma, como eu disse, machista. E como parlamentar e como um homem que trabalha muito em prol das defesas das nossas mulheres, não poderia ficar quieto e não sair em defesa da colega vereadora. Assim, eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando, como eu disse na minha fala, que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, e não muitas vezes onde os homens querem colocar elas, que elas tenham a liberdade de escolher os seus lugares. E as falas, quando ocorrem aqui no plenário, elas podem ocorrer das mais diversas formas, mas elas precisam conter o respeito. E quando vai para um ataque pessoal, isso não é democracia, né? Isso aí já é uma política ultrapassada e nós não podemos mais permitir isso. O senhor acha que atitudes assim afastam cada vez mais as mulheres da política? Porque há realmente uma falta enorme de mulheres exercendo uma função política, um cargo político. Você acha que atitudes assim afastam ainda mais a mulher em se interessar em participar da política do município, do estado, do país? Sem dúvida, eu sempre defendi, digo, né, hoje nós temos uma legislação que diz que 30% precisam ser mulheres, né, para num mandato para concorrer. E há uma dificuldade de conseguir isso, né? Mas eu digo que isso está errado, deveria ser 50%, porque hoje a maioria parte da população são mulheres. E por que estabelecer só 30% na obrigatoriedade? Deveria ser 50%, quem sabe assim teríamos sim mais mulheres concorrendo, ocupando seus espaços, né, que são espaços, como eu digo, onde elas quiserem estar, e sem dúvida, dentro de um parlamento, dentro de um executivo, elas precisam ocupar os seus lugares em prol das comunidades, em prol da nossa cidade. A vereadora Vanessa Salapata destacou que durante a semana recebeu muitos apoios e a participação maciça das mulheres na sessão concretizou que as ofensas proferidas machucaram não somente a parlamentar, mas também as mulheres representadas por ela e outra vereadora no plenário. Vanessa Salapata ressaltou que os ataques já vinham ocorrendo há algum tempo, mas que na sessão de 8 de dezembro chegaram a um limite insuportável, ao ponto de ela efetuar o registro de boletim na delegacia, onde posteriormente foi entregue à Comissão de Ética da Casa Legislativa. Ao ser questionada pela nossa reportagem sobre o que teria motivado os ataques, ela foi direta na resposta: fazer fiscalizações de contratos. Eu só posso ficar lisonjeada e agradecida a esse tamanho apoio que eu venho tendo no decorrer da semana, né? Pelas redes sociais, por telefonemas, por mensagens, enfim. E hoje isso só se concretizou, o senhor pode ver, o plenário estava cheio hoje, então de apoio, né, apoio realmente a mim, pelas palavras proferidas aí pelo nosso colega vereador, que não vem de hoje. Então realmente as mulheres têm hoje duas representantes da Câmara Municipal, eu e a colega Vera, e com certeza se sentiram também atingidas, e hoje nós somos as representantes das mulheres, então vieram em peso, e isso é muito gratificante para a gente que está no parlamento sentir esse apoio, essa manifestação delas. A senhora disse que não é de hoje que acontece essas palavras fortes, né? Vou usar o termo ofensivo na Câmara de Vereadores. Se não é de hoje, por que não foi tomada uma atitude ainda da mesa diretora com relação ao parlamentar que vinha proferindo essas palavras pesadas a uma mulher vereadora? O senhor sabe que assim, a gente vai relevando, vamos relevando, temos a tribuna também, o microfone da tribuna para fazer a nossa defesa, só que chegou num limite.
Então a 34ª sessão chegou num limite e aí nós entramos realmente via justiça, não é? E registramos o boletim de ocorrência contra esse senhor, esse vereador, e está correndo aí, entregamos nessa Casa Legislativa, na Comissão de Ética, né, para tomar então as devidas providências, e espero que isso não volte a acontecer, nem comigo e com nenhuma mulher, porque como diz um colega aqui, que me antecedeu a fala, o lugar da mulher é onde ela quer estar, e é inadmissível esse tipo de conduta e de comportamento. O vereador proferiu uma fala hoje, não quis fazer nenhuma manifestação para a imprensa, disse que apenas faria uma fala no púlpito referente a esse tema, a essa situação, e nessa fala ele disse que não foi a intenção ofender. A senhora acredita nisso? Não acredito, porque já isso foi recorrente, não é? Então, essas palavras de baixo calão, a gente discute aqui na realidade projetos, propostas, indicações, não é? Proposições, e o lado pessoal, ele não pode se manifestar dessa forma. Então, eu acredito que, não acredito na fala dele de jeito nenhum, mas eu acredito que a partir de agora, com os trâmites legais que estão sendo tomados, né, a partir dessa semana, eu quero acreditar que não vai mais acontecer. Durante esse tempo em que a senhora disse que ele vinha proferindo essas ofensas, né, partiu de qual motivo? Por que a senhora começou a ser atacada por um colega de plenário? Qual foi o motivo que levou a esse vereador ter essa irritação a ponto de ofendê-la em uma sessão plenária? É que na realidade o que acontece? Nós somos do Partido Novo, não é? Não é um partido, nós somos um partido independente, então cobramos muitas coisas do governo, ele é líder de governo, não é? Então quando tem algo para ser cobrado, para ser fiscalizado, nós o fizemos, e isso me mostra que ele tem se sentido incomodado. Porém, um chefe de governo, quando a pessoa é líder de governo, ela precisa agregar, precisa auxiliar, precisa mostrar se está errado, se está correto, enfim, e ele não faz isso. Então, o contra-ataque sempre existiu e sempre com palavras de baixo calão. Então, referente às fiscalizações, independente do governo, a velha política tem muito disso, o senhor sabe? Quando se tem alguém no poder, independente do partido, a Câmara de Vereadores, o vereador foi eleito para legislar para as pessoas, fiscalizar pela comunidade, e isso não tem um certo entendimento nessa casa. Então, em referências minhas, palavras sobre fiscalizações, sobre contratos, não é? E é uma das prerrogativas do vereador, da vereadora, ele tem se sentido ofendido em relação a isso. Mas eu não vou deixar de fazer, porque o dinheiro é público, ele precisa ser muito bem utilizado e prestado contas à comunidade, não é? Agora será formada uma comissão de ética para analisar toda essa situação. O que a senhora espera dos seus colegas parlamentares nessa comissão de ética? Olha, eu espero que realmente seja de uma forma positiva, avalie de uma forma positiva, porque quem acompanha as sessões aí, essa é a 35ª sessão, percebe, é visível então, né, essa falta de educação, e acredito que seja feita de uma melhor forma para que a gente também não sofra nenhuma represália e que aconteça o que tem que acontecer. Então, os colegas vereadores, acredito sim que eles vão avaliar muito bem esse processo, não é, e tramitar aí pelo lado correto. O vereador Leandro Meller, o Pato Roberto, comunicou à nossa reportagem por meio do assessor de imprensa da Câmara de Vereadores de 3 de Maio que não gravaria entrevista, mas que se posicionaria em plenário. Em sua explanação, o parlamentar ressaltou que não teve a intenção de proferir ofensas à vereadora Vanessa Salapata, tendo sido apenas uma fala acalorada de momento. Minha crítica, naquele momento, jamais foi direcionado à pessoa, e muito menos à condição de mulher na política. Pode até parecer diferente e soar de uma forma diferente, mas realmente eu tiro o meu chapéu para todas as mulheres que disputam ou exercem alguma função, algum espaço dentro da política, seja a nível municipal, estadual ou federal. Quero dizer a todos os vereadores e vereadoras que se em algum momento, por conta do acaloramento, expressei alguma palavra ou alguma manifestação que algum vereador ou vereadora se sentiu ofendido ou diminuído, de coração, isso jamais foi a minha intenção.
Silvio Brasil, Lupa Notícias, uma comunidade de informações.